Olá, estamos com Educação na Cultura, um programa em parceria da TV Cultura de Itabira e Secretaria Municipal de Educação. Nosso objetivo é levar à população de Itabira os temas mais relevantes da educação em nosso município. E o tema desse mês é competição e cooperação na escola. E hoje vamos receber, novamente no programa, a professora Elizabeth, professora de Cultura Religiosa, que está atualmente na coordenação da rede municipal e formada pela PUC Minas. Também o professor Gil César, professor de Educação Física da rede municipal e profissional do NASF, da Secretaria Municipal de Saúde. E gostaria de agradecer muito, Gil, a sua presença aqui. Nós que somos companheiros de longa data, né? Entramos junto na rede municipal. Muito obrigado por aceitar esse convite da Secretaria. E vou começar com você da seguinte forma. A disciplina de Educação Física, como todas as demais, ela possui uma proposta pedagógica, ela possui um currículo que tem que ser trabalhado com os alunos. Como que esse currículo, essa proposta da Educação Física, ela ajuda os alunos na compreensão da função, né, da Educação Física e também da função, e como que ela ajuda também esse aluno a melhorar em todos os aspectos da vida escolar? Pois bem, boa noite, Giovanni, Elizabeth. O Biratã, né, o professor que esteve aqui no último encontro, ele falou um pouco sobre a proposta de Educação Física. Então a gente queria só retomar um pouquinho e de uma forma bem simples, tentar expor o objetivo, as propostas de Educação Física, o que é mesmo, quais são os conteúdos contemplados pela disciplina. Então, a grosso modo, a gente pode entender a Educação Física como sendo uma disciplina que conseguiu acumular durante a história todas as formas de manifestação do corpo, né? No desenvolvimento do ser humano. Então, todas as modalidades, todas as especificidades, todas as atividades propostas, elaboradas pelo ser humano, seja o esporte, a ginástica, as danças, a Educação Física consegue contemplar todas essas modalidades, todas essas expressões da cultura corporal, né? E para fazer esse trabalho dentro da escola. Qual que é o objetivo disso e qual que é a importância de se tratar desses elementos da cultura corporal? A partir da compreensão do ser humano, né? Da sua participação do mundo, de como que seu corpo se manifesta nesse mundo, quais são os sentidos e significados que estão impregnados nesse corpo, né? A partir do momento que o aluno, o ser humano, passa a tomar consciência, né, desse seu corpo, da importância desse seu corpo na sociedade, fica mais fácil dele entender a realidade que o cerca e a forma de intervir nessa realidade, principalmente na escola, né? A partir de algumas atividades envolvidas na Educação Física, ele consegue subsídios para entender algumas reflexões na língua de português, na disciplina de português, de matemática, de ciência, né? Então, a Educação Física, ela trabalha de uma forma complementar com as demais disciplinas, porque o conhecimento ele é holístico, ele é global, né? Então a gente trabalha com essa parte da disciplina que promove uma compreensão um pouco melhor do indivíduo sobre a sua percepção, sua relação no mundo, sua participação na vida da escola, da cidade e da sociedade de uma forma geral. Muito bem. Beth, na semana passada você esteve aqui e fez excelentes explanações sobre a educação religiosa. Eu queria que você comentasse hoje para a gente, nesse início aqui, qual que é a proposta curricular, né, da educação física, da educação religiosa. Foi um tema que faltou aqui no programa anterior, que o público acabou nos cobrando. Qual que é essa proposta curricular? Nós trabalhamos com a proposta seguida do pessoal do Paraná, que é o grupo aqui no Brasil que está mais adiantado. E a proposta é simplesmente que a gente trabalhe a identidade, né, e as relações pessoais, que trabalhemos a natureza e a sociedade, a ética e os valores, né, presentes na vida do ser humano, a questão das manifestações religiosas e a abertura para o transcendente. Então, estamos trabalhando em cima desses temas, né, para buscar aí a concretização da formação do aluno no sentido de propiciar a ele um conhecimento mais amplo em relação a estes temas.
Então, é um trabalho voltado para o fenômeno religioso, para a cultura religiosa dos povos, dos grupos, das etnias, e não um trabalho confessional, não um trabalho doutrinal religioso específico de cada religião. Certo. Gil, como eu falei no início do programa, né, eu conheço o seu trabalho, né, desde que a gente entrou na rede municipal. Eu sei, né, a forma que você procura fazer o seu trabalho de uma forma mais ligada ao dia a dia dos alunos, né, às necessidades, né, dos alunos de aprendizagem da área, né, do exercício, da educação física. Mas uma questão que é interessante é o seguinte: o próprio Biratã falou na aula anterior, né, no programa anterior, desculpa, que ocorreu uma mudança significativa nos últimos anos na proposta da educação física nas escolas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, dessa mudança e como que essa mudança tem refletido, né, na disciplina e também nessas práticas de cooperação, né, dentro da escola, né, entre os alunos, nessa relação dos alunos com os professores. Como que a educação física tem trabalhado isso? A educação física, quando ele entrou no ensino público, no início ela era muito utilizada como um aparelho ideológico do Estado, né? Então, a princípio, se pensava que a gente precisava construir um homem saudável dentro da escola para que esse homem, posteriormente, pudesse servir ao país, ao exército, às Forças Armadas. Posteriormente, o esporte, né, criou-se o entendimento de que se o Brasil se tornasse uma potência olímpica no esporte, a sua projeção a nível internacional ia ser um pouco melhor, a sua visão a título de desenvolvimento ia ser um pouco melhor bem vista, né? E nesse sentido a educação física atendia esses interesses. Com o advento das novas concepções de educação, a gente passa a ter um foco não especificamente no aluno, né? Então as nossas práticas precisam fazer com que esse aluno participe um pouco mais da sociedade, de forma que possa contribuir para que a sociedade se evolua, desenvolva de uma forma mais harmônica, né? Nesse sentido, as práticas executadas nas aulas de educação física, as atividades, sejam com foco na competição, sejam com foco na cooperação, precisam, acima de tudo, levar em consideração esse fator. O que o aluno, através dessa prática, vai conseguir expor ou transcender os muros da escola, de forma que ele possa estar contribuindo para a construção de uma nova sociedade. É nesse sentido que o trabalho da educação física dentro da escola procura contemplar os conteúdos dessa disciplina. Muito bem. Beth, você colocou para a gente que o currículo, né, da educação religiosa, ela tem um componente hoje, né, um pouco diferente do que era até uns anos atrás. Primeiramente, que ela englobou, né, parte de outras disciplinas que eram comum no currículo, como, por exemplo, OSPB, ética, né, toda essa gama de currículos que existiam anteriormente, né, que foram englobados aí. Como que esse trabalho hoje é feito, né, nas escolas, e como que isso ajuda, né, aos alunos nessa relação deles com a escola e também na melhoria do seu comportamento e na melhoria das relações sociais? Nós trabalhamos com aulas discursivas, aulas reflexivas, dinâmicas, festivais, projetos, e tudo isso faz com que o aluno busque, né, interagir, ser o protagonista da educação. Então, como temos vários acessos a muitos meios de comunicação social hoje, isso facilita muito, né, esse processo. Anteriormente, né, a gente tem o ensino religioso no Brasil há 84 anos presente nas escolas. E ele era mais católico, né, a maior religião do país, então, vários anos atrás.
Então, ele era mais de cunho católico, né? As minhas aulas de ensino religioso mesmo, quando eu estava na escola, eram assim. As minhas também. As suas também, né? Então, aí mas foi crescendo, foi mudando, foram feitos, né, questionamentos, né? Aqui no Brasil, na PUC, o padre Green ajudou bastante, e outros pensadores Brasil afora. E esses pensadores, então, foram agrupando nesses temas que eu disse anteriormente, né? Então, na identidade, eu vou trabalhar quem sou eu, né? A minha relação com o outro, né? Também para aquela pessoa que participa de alguma religião, a relação dela com Deus, com o sagrado, a natureza, né? No meio ambiente em que nós vivemos. Então, trazer para esse aluno que é preciso preservar, que é preciso reciclar, né? Coisa que todas as disciplinas têm feito nas escolas, né? Depois a gente vem trabalhando a questão das éticas e valores, né, que são importantes colocar para os nossos alunos, né, fortalecer aqueles que já vêm com esses conceitos de casa, né, e reafirmá-los na escola, né. E nesse sentido, a cooperação ela se faz muito importante e está presente dentro da área da cultura religiosa para que o aluno possa transcender, usar a mesma palavra do Gil ali para estar em consonância, para que o aluno possa transcender, então, praticando ética, praticando cidadania, e com isso ele vai aprender o respeito, né, ao sagrado, daquilo que ele participa, mas também daquilo que o outro participa, e até também daquele que não participa de nada, né? Então, trabalhando tudo isso, e inclusive, junto aos temas, tem a questão das africanidades, que é uma exigência da lei também, e a intolerância religiosa, né, que não pode mais, que não é permissível que a gente, neste século, ainda tenha esses questionamentos preconceituosos. Então, a cooperação ela acontece de forma gradativa, de forma a mostrar para o aluno a importância da participação na escola, na família, na convivência social, em todos os aspectos, em todos os lugares onde ele está presente. Ótimo. Vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o programa Educação na Cultura. Ei, meu chapa. Não é assim que se lava carro não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Ah, pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cano. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Sai daqui, cachorro. Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Estamos de volta com a Educação na Cultura para essa segunda parte do programa. E quem quiser dar a sua opinião sobre o programa e apresentar temas a serem discutidos, pode entrar no educaçãonacultura@gmail.com.
Continuando aqui com o nosso bate-papo, professor Gil, você que está na rede, né, faz 10 anos, já foi coordenador de educação física. Há um tempo atrás vocês criaram, né, fizeram em grupo um currículo, né, da educação física no município. Vocês estão revendo esse currículo nesse momento. Qual que é a ideia, né, desse currículo de educação física? O que vocês estão, nessa discussão, achando interessante inserir nessa proposta? Pois bem, a Secretaria de Educação de Itabira, a gente tinha aqui uma proposta, que é uma proposta de educação física, que contemplava os primeiros anos do ensino fundamental, as séries iniciais, as séries de educação infantil até o 5º ano. A partir do 6º ou 9º ano, nós, profissionais da rede, a gente utilizava uma proposta que era a proposta ofertada pelo Estado, né, pela Secretaria do Estado, né? E essa proposta, nós, enquanto um grupo, hoje a gente é um grupo muito forte, um grupo muito grande de profissionais, né? A Secretaria de Educação hoje tem um corpo de profissionais de educação física bastante numeroso, volumoso. Nas nossas discussões, a gente sentiu a necessidade de a gente ter uma identidade própria, uma proposta própria para a nossa cidade de Itabira, para que a gente possa atender um pouco melhor os nossos alunos, né? Então, como eu havia falado, os conteúdos da educação física, eles foram identificados como sendo elementos da cultura corporal. E que elementos são esses? São os jogos, são os esportes, são as ginásticas, as danças, né, e as lutas, né? Então, todas essas manifestações, né, essa diversidade de jogos que tem, a diversidade de esportes, as lutas, as danças, são ferramentas de trabalho o qual o profissional de educação física utiliza nas suas aulas para desenvolver as habilidades dos seus alunos, né? A ideia da gente ter uma proposta própria, né, porque a gente consegue contemplar um pouco mais próximo, com um pouco mais de identidade municipal, né? A gente consegue elaborar nossas propostas de eventos, nossos encontros, seminários, competições, né? A gente tendo uma proposta própria, fica mais fácil da gente articular, e o coordenador, o Bira e o Erlane também, fica mais fácil deles coordenar esse trabalho, a partir de uma diretriz que é única para todo o município, né? Hoje, no município, a gente tem 5 escolas só que atendem o 5º ao 9º, e talvez seja por isso que a gente demorou um pouco a se atentar pela necessidade da construção dessa proposta, mas hoje a gente vê o quão é importante, né, a gente tem uma proposta própria do município, já que nas séries iniciais a gente tem uma proposta que ela caminha muito bem, ela foi muito bem aceita, e os profissionais assinam muito embaixo dela com uma concepção mais moderna de educação física. E o que a gente pretende é isso, é trazer também para o 6º ou 9º uma concepção de educação física que seja um pouco mais contemporânea, um pouco mais atual, né? E que a gente consiga dar uma sequência ao trabalho que já é feito das séries iniciais do 1º ao 5º ano, que é a responsabilidade do município. Então, o que a gente pretende é que tenha uma proposta pedagógica da área de educação física que tenha uma sequência, né? Pelo menos, né, nas escolas da rede municipal, né? Não é nada que vai contrapor a proposta do Estado, mas é uma proposta um pouco mais cara de Itabira, vamos dizer assim, uma proposta que aceite mais a diversidade, as características da nossa cidade, né? Que a gente consiga contemplar de uma forma mais genuína os nossos alunos. Muito bem. Beth, eu vou fazer uma pergunta agora que é discutida em âmbito nacional. Nós temos dentro da área pedagógica, né, dentro dos temas da educação, uma discussão muito forte sobre a disciplina de cultura religiosa, né, ou educação religiosa, né, cada lugar usa um termo diferente, que é o seguinte: nós temos um grupo, né, dentro do país que defende que, como um Estado laico, não deva existir educação religiosa nas escolas. Por outro lado, nós temos uma linha de pensadores que defendem também essa proposta que é feita no município de Itabira hoje, né, que também é feita em diversas redes, que é essa proposta de trabalhar temas como ética, né, como moral e cívica, né, como um aspecto da cultura mesmo, da relação das pessoas, né, no dia a dia, né, que incorpore tudo isso, né, sem entrar na questão confessional.
Temos um outro grupo que está defendendo hoje uma tendência confessional novamente dentro da disciplina de educação religiosa. Como que você vê isso e como que você vê o futuro da educação religiosa na escola no Brasil, com todas essas discussões que estão atualmente sendo travadas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, né, há pouco mais de um mês? Sim. Então, o ensino religioso, que é o primeiro nome que foi dado à disciplina, talvez tenha ficado alguma coisa não bem entendida. Então, por isso, optamos por outros lugares de educação religiosa, e aqui Itabira, cultura religiosa. Então, como eu disse, há 84 anos vem sendo trabalhado. E esse trabalho, ele melhorou muito nos últimos 10 anos, onde foram feitos alguns documentos, alguns acordos, né? Aqui na nossa região, nós temos a saudosa Efigenia de Nova Era, que trabalhou muito nessa questão de um ensino religioso voltado para o fenômeno, para a cultura. E, então, sim, houve um questionamento em relação à Santa Sé, quer dizer, o Vaticano, assinando junto com o MEC esse documento, e foram feitos alguns questionamentos. Então, no dia 15 de junho, aconteceu em Brasília essa reunião entre os juízes e todas as pessoas que queriam discursar sobre o assunto puderam falar. Nesse sentido, nós tivemos 4 grupos de instituições que são a favor do ensino religioso na escola de forma confessional, quer dizer, ensinar a doutrina de uma religião, ou de várias, né, se outras pessoas se colocarem à disposição para isso. 7 grupos disseram que gostaria que fosse abolido da grade curricular. No entanto, 20 grupos, 20 instituições estiveram presentes para dizer que quer que continue, que é importante, principalmente da forma como ele tem sido elaborado nesses 10 anos. E o que o ensino religioso busca responder? O sentido da vida, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, disseminar a paz, trabalhar a cooperação. Então, diante de tudo isso, o STJ ouviu todas as considerações e agora ele vai fazer uma análise. Eu acredito que até o início do ano que vem deve ter uma outra convocação, uma resposta, mas pelo histórico que a gente conhece, pelos últimos anos, eu acredito que ele deve permanecer com essa nova roupagem, né? E tendo o apoio de várias instituições importantes do nosso país. Certo. Pergunto, então, diretamente para você, como professora da área, você acha fundamental, e por que você acha fundamental, caso você responda que sim, a continuidade do ensino fundamental na educação? Sim. Eu sou formada em letras, né? E fiz o concurso na prefeitura para a cultura religiosa. Também na minha vida religiosa especificamente, eu sou atuante e praticante na minha igreja, que é a Igreja Católica, né? Sou cristã. E a gente percebe que há uma falha, às vezes, nas famílias, em relação, talvez, o pessoal sai para trabalhar, sobra pouco tempo para ficar em casa, tem muitas dúvidas. Eu penso, sim, que o ensino religioso que nós temos desenvolvido, ele é importante, ele contempla, ele hoje tem um respeito que antigamente não tinha, né? A Efigenia falava que era o patinho feio. E agora, nos últimos anos, ela já dizia, já viramos cisne, né? Não somos mais o patinho feio, porque temos uma história, temos uma proposta, temos alcançado esses objetivos, né? E estamos caminhando, fazendo coisas que são importantes e que ajudam no protagonismo desse jovem, tanto no ambiente escolar quanto na família, na sociedade. Então, eu sou favorável, não só porque sou professora, mas porque eu entendo que colabora com o conhecimento desse jovem na sua vida, buscando sentido para a sua vida e para trazer a paz e a cooperação para os ambientes onde ele está. Sim. Gil, eu acho que tanto você quanto a Elizabeth, né, partindo de disciplinas diferentes, estão caminhando para o mesmo sentido. Você colocou uma questão que eu acho fundamental para a gente discutir aqui, que é o seguinte: você falou da questão hoje de uma sociedade onde a competitividade é muito forte.
nós ensinamos geralmente os nossos alunos, né? A escola não consegue fugir disso, na verdade, essa competitividade. Mesmo porque nós temos uma competitividade no mundo do trabalho, né? Nós temos uma competitividade social, né? Muito grande, essa luta pelo ter, né? Que é típica do capitalismo, né? Sem querer aqui fazer nenhuma crítica a essa questão, né, do capital, não é esse o objetivo, mas o seguinte, o que a gente tem percebido é que há uma exacerbação, né, desse processo de competitividade no mundo, né? Você falou também que, por outro lado, vocês têm trabalhado com a proposta de criar um currículo, né, que favoreça muito mais a questão que não foque na competição, mas que também não vai abolir a competição, né? Como que fica então essa relação na educação básica entre essa questão da competitividade, né, e ao mesmo tempo a cooperação, né? Como que a gente consegue criar algo intermediário no meio disso? Pois bem, quando se coloca assim competição e cooperação, parece contraditórios, né, os termos, e talvez não, talvez um processo educacional são dois valores que acabam que se complementam, né? O que a gente precisa, enquanto profissionais de educação, é extrair o que tem de bom em cada modalidade, né? Então, competição por si, ela não é negativa. Por exemplo, assim, a pessoa pode competir com ela mesma, né, para superar os seus limites, né, para superar uma dificuldade. É uma competição que se trava com a própria pessoa. Numa atividade coletiva, num esporte competitivo, coletivo, a gente precisa da cooperação entre os pares para superar uma outra equipe, né? Então, a competição e a cooperação não são totalmente opostos, né? O que precisa, e principalmente na escola, é que o professor, enquanto mediador, ele consiga perceber até onde levar cada passo, né? Até onde eu posso trabalhar, eu necessito trabalhar a questão da competição, eu preciso estimular o meu aluno a ser competitivo, né? E quando eu preciso de uma postura um pouco mais solidária, um pouco mais de cooperação dos nossos alunos. E através da aula de educação física a gente consegue fazer isso. Eu dei esses dois exemplos. No esporte individual a gente pode estipular, né, que ele queira cada vez mais, que ele se esforce um pouco mais de ser um pouco melhor, né? O que a gente precisa sempre evitar, principalmente dentro da escola, é essa relação com o outro. A gente nunca pode dar a ênfase assim, de um aluno se considerar melhor do que o outro. Talvez ele foi um pouco mais bem sucedido, ele teve uma experiência de sucesso em determinada ocasião, mas esse não pode ser o foco do professor, né? O foco tem que estar sempre no processo de trabalho, né? Então, eu posso perder um jogo e conseguir tirar várias coisas positivas desse jogo que eu perdi. Ao passo que eu posso ser muito bom e não aproveitar questões positivas de uma experiência de sucesso, né? Então, o que é essencial dentro da escola é o trabalho do professor, né? A gente costuma dizer que o aluno ele coopera por si só, com os colegas, com seus pares, eles cooperam até para fazer coisa errada, né? Isso já veio com eles. E também eles competem com os outros para se impor, competem até para conquistar a namorada do outro, né? Talvez pode ser uma competição assim. Não é o foco da educação, não é o foco do nosso trabalho. O nosso foco é extrair, né, de todas as modalidades, de todas as práticas educativas, o que tem de positivo nela e se atentar para as questões negativas, principalmente no que se tange à competição. Então, um aluno que tem muitas experiências de fracasso durante sua vida escolar, ele não vai ter uma autoimagem muito boa, né? Não vai se tornar um ser humano com uma autoimagem bacana. Então, são questões pequenas, mas que requerem uma atenção muito grande do professor e uma perspicácia muito grande também desse professor de saber até onde ele pode mediar, até onde ele precisa intervir para que o controle não fuja de suas mãos. A competição, inclusive, né, Gil, se bem trabalhada, ela pode ser, inclusive, ela é um instrumento de educação desse aluno, né, para entender o processo mesmo do que é competir, né, que não é um processo de ser rival, ser inimigo, né, isso, aprender a vencer, tudo isso faz parte desse conjunto, não é isso?
Verdade, né? Porque a vitória, né, em determinada condição, ela é circunstancial, né? A gente pode ganhar hoje e perder amanhã, né? Hoje a gente pode se sentir muito bom diante de uma realidade e diante de uma outra realidade, uma mesma equipe pode não ter o mesmo sucesso. Então, essa relação, essa proposta de reflexão faz com que o aluno cresça, né? E essas possibilidades de experiência, é por isso que dentro da educação física a gente promove jogos a nível escolar, a nível municipal, a nível estadual, justamente para dar essa referência para o aluno, que nós estamos aqui dentro do nosso setor, existe um ambiente um pouco maior e existe cada vez maiores que a gente precisa se situar e se entender e se enxergar dentro desses ambientes. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, Gil, muito a sua presença. Eu acho que foi enriquecedor, muito enriquecedor a sua fala, né? Agradecer também, Elizabeth, novamente a sua presença aqui conosco, né? Como membro do grupo de educação religiosa, né? Que contribuiu muito para o conhecimento do trabalho que está sendo feito na rede municipal, né? Pelos dois grupos, tanto de educação física quanto de educação religiosa. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite, Itabira. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155.